Olha, eu escutei aquilo e fiquei paralisado. Como assim? Será que ele tinha... Olha, eu perguntei para ela, tentando manter a paciência, a educação e os nervos também. Mas eu estava quase... Depois da vinheta, a história completa de Sidney e Betina. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Na verdade, um livramento, porque minha ex só aprontava comigo. Eu gostava de pescar, por exemplo. E sempre que combinava com os meus amigos fazer uma pescaria, ela aproveitava a minha ausência para ficar batendo perna na rua até altas horas. Quando eu descobri, ela ainda tentou se justificar. Quer dizer, tentou inverter a situação. Ué, você pode ir pescar com os teus amigos e eu não posso sair com as minhas amigas também? Ô, Silmara, você não quer comparar uma coisa com outra, né? Quando eu saio para pescar, só tem homem e peixe, lá no meio do mato. Enquanto você fica curtindo balada, barzinho. Pra mim é a mesma coisa. Não vejo diferença nenhuma. Ah, você não vê? Onde eu vou não tem mulher. Mas onde você vai, tá cheio de macho. Nessas horas, até por falta de argumento, sabe o que ela fazia? Ela ria. Achava graça. Não é que eu desconfiasse dela, mas... eu até parei com as pescarias. Até isso eu fiz. Para ver se ela mudava também. Mas senti que o nosso relacionamento começou a desandar. Um dia eu fingi que ia pescar, mas fiquei de butuca. Só para ver o que ela ia fazer. Pro meu espanto, quer dizer, ela acabou passando a noite toda fora. Não dormiu em casa. Bom, até aí, talvez estivesse tudo bem ainda. Porque ela podia ter dormido na casa da mãe. Ou na casa de uma amiga. Só que não. Pro meu desgosto, ela tinha passado a noite com outro cara. Um sujeitinho muito do vadio com que ela estava acostumada a ficar quando eu estava ausente. Olha, pena que eu demorei para descobrir. Bom, pelo menos descobri, né? Para se ter uma ideia, acho que alguns vizinhos até sabiam que ela fazia isso comigo. Foi o fim para nós dois. E olha, eu gostava dela, mas tem hora que a gente tem que admitir que é melhor ficar sozinho do que ficar com uma baranga dessa, né? Que só... Em vez de sofrer, eu preferi levantar a cabeça e seguir com a minha vida. Prometi para mim mesmo. Vou ficar sofrendo agora por causa dessa mulher aí? Que só me meteu chifre? Claro que não, né? Tem que mostrar que sou homem. Sabe? Dá volta por cima. Ué. De saída. Eu tinha uma menina que eu conhecia. Era da empresa há muito tempo. E comecei a me aproximar dela. De saída. Percebi que ela não devia ser de Curitiba, até por conta do sotaque. Ela puxava bastante o R, dando pinta que vinha talvez do norte do Paraná. Eu não estava errado. Quando conversamos pela primeira vez, ela me contou que tinha vindo de Cambará. Fazia só 5 meses que ela estava aqui. Tinha vindo sozinha. Morava na casa de uma tia. Sua família, o resto, né? Mãe, pai, etc. Continuava toda lá no interior. Olha, apesar de fazer pouco tempo que eu tinha me separado da Silmar, 3 meses e meio, se tanto, eu me encantei por essa garota de um tal jeito que pensei comigo mesmo. Quer saber? Acabou a solidão. Não que tivesse plano de ter outra namorada logo em seguida, mas sabe, calhou. Era uma menina assim bonita e os olhos assim meio puxados. Talvez ela fosse mestiça.
Uma menina bonita e dando sopa. Não tinha namorado. Gostei dela de saída. Vivia com ela no pensamento naquelas últimas semanas. Um dia não me contive e a chamei para a gente fazer alguma coisa depois do serviço. Ela pensou um pouco, aí sorriu e aceitou. Levei essa mulher num lugarzinho bem bacana, que tinha ali perto da firma mesmo, não era muito longe não. Ela inclusive já conhecia. Já tinha ido ali com outra colega e falou que tinha gostado muito do lugar. Desde o começo deu para sentir que podia dar samba. Você percebe, né, no ar assim, quando há possibilidade de acontecer alguma coisa. E tem coisa que acontece e você não consegue nem explicar. E eu digo isso porque bastou aquele nosso primeiro encontro para eu ficar fissurado pela menina. Quer dizer, já estava, sabe, bem encaminhado, mas depois dos beijos que a gente trocou ali, essa mulher incendiou meu coração. E o melhor de tudo foi que, pelo visto, ela também sentiu alguma coisa por mim. Tanto que a gente começou a ficar junto no intervalo do almoço e também depois do expediente. Desde o comecinho, eu lhe contei toda a minha história, não escondi nada. Ela ficou surpresa quando soube que eu morava sozinho. Aliás, desde que começamos a namorar, pelo menos namorar oficialmente, ela passou a dormir ali em casa comigo. No começo, era só final de semana, mas com o tempo, como o relacionamento foi vingando, ela passou a ficar direto. Eu acho que tinha mais coisas pessoais dela ali em casa do que na casa da tia dela. Um dia, inclusive, eu sugeri. Escuta, Betina, por que você não vem morar comigo assim, de uma vez por todas? Você já passa a maior parte do tempo aqui mesmo? Ela me olhou assim, séria. E aos poucos vi aquele sorriso se formando no seu rosto. Você está falando sério? É o que você realmente quer? Claro que é. Se não fosse, não estaria convidando, né? Você não quer? Eu quero também. Tava só esperando você fazer o convite, né? Quando que eu podia imaginar que fosse colocar outra mulher ali em casa depois de tudo aquilo que já tinha passado? Tão cedo, pelo menos, nunca, né? Fazia 7, 8 meses. Não mais do que isso, que eu e a Silmara tínhamos nos separado. E apenas 4 que eu e a Betina estávamos ficando. Foi uma reviravolta completa na minha vida. Tudo entre nós dois aconteceu assim rápido, mas eu tinha certeza que seria para melhor. Até porque estávamos apaixonados um pelo outro. Detalhe, eu não tinha parado com as minhas pescarias. Pelo menos não de todo. Volta e meia, combinava com os meus amigos para ir a algum lugar. E mesmo antes da Betina se mudar ali para casa, eu já tinha ido algumas vezes, de modo que ela sabia que eu gostava de fazer isso. Claro que não parei, mesmo depois de ela ter ido morar comigo. Só que ao contrário da Silmara, ela não aproveitava a minha ausência para sair bater perna na rua. Muito menos à noite. Quer dizer, às vezes ela ia para casa da tia dela. Passava um tempo lá, às vezes até dormia lá, mas sempre me contava depois, ou seja, não era nada escondido do jeito que a minha ex fazia. E eu naturalmente confiava nela. E olha, nosso relacionamento foi evoluindo. Olha, eu acho que estava vivendo a melhor fase da minha vida. A gente se entendia em todos os sentidos. Até que tempos depois, recebemos a visita da mãe dela e do seu irmão ali em casa. Olha, foi muito bom ter conhecido a família toda dela. Quer dizer, toda não, porque o pai não veio, não pôde vir. Mas mandou um abraço. E foi depois dessa visita da mãe dela e do seu irmão que um dia, algumas semanas depois, ela veio com aquela conversa. Sidney, o Lucas me ligou hoje e falou que está pensando seriamente em vir embora para Curitiba. Será que você não consegue dar uma forcinha para ele, arranjar um serviço? Falei que podia ver com alguns contatos, né? Saber alguma coisa, uns conhecidos, mas que não era certeza. Puxa, que bom.
Então amanhã eu vou ligar para ele e vou falar. Aliás, tem outra coisinha que eu queria ver com você. Será que ele pode ficar aqui na tua casa, pelo menos durante um tempo? Só até se firmar e conseguir arranjar um canto só para ele? Como que eu ia dizer não para ela? Não tinha como, né? Claro que eu sabia que a presença do meu cunhado ali, na nossa casa, ia tirar um pouco da nossa liberdade. Mas não custava nada fazer um favor, dar um apoio para ele no começo, né? Pelo menos até ele se organizar, se firmar em algum trabalho, para poder ter condições de ter o canto dele. Ela ainda falou que se tivesse algum problema, o Lucas podia até ficar na casa da sua tia. Mas é que ela não tinha quarto sobrando. E talvez a tia não concordasse. Lembra que eu falei? Imagina a Betina. Pode conversar com ele. Falei para ele vir numa boa. Olha, eu realmente estava disposto a ajudar esse meu cunhado. Antes mesmo de ele vir embora, conversei com os conhecidos, inclusive amigos de pescaria. E olha, por destino, um deles me indicou uma firma. E quando o Lucas chegou, já tinha até entrevista de emprego engatilhada. E quer saber? Parece que era o ano de sorte dele, porque no fim, não é que ele foi lá e fez a entrevista e acabou conseguindo a vaga? E olha, foi muito bom ter a presença dele ali em casa, porque além de ajudar nas despesas, a gente fazia um monte de coisa juntos. Uma vez, eu até o levei junto numa das nossas pescarias, lhe emprestei inclusive o equipamento, só que de saída, deu para sentir que não era a praia do cara, sabe? Para começar, como pescávamos embarcados, ele chegou a passar mal, coitado, e jurou que nunca mais ia entrar num barco de novo. Fazer o quê, né? Coisas que às vezes acontecem, né? Principalmente com quem não tem nenhuma experiência, como era o caso dele. Perto de completar 3 meses que o Lucas estava morando ali, a Betina veio me contar que na semana seguinte seria o seu aniversário. Quer dizer, o aniversário do irmão dela, né? Ela estava pensando em fazer alguma coisa ali, um bolo. Eu então dei a ideia de fazermos um churrasco. Poderíamos chamar uns amigos da firma, os mais chegados. Ela também podia chamar alguém de lá do lugar onde ela estava trabalhando. E em resumo, foi exatamente isso que a gente fez. No dia, devia ter umas 20, 22, 23 pessoas ali. Eu cuidando da carne ali na churrasqueira, servindo o pessoal. Até que uma hora, fui até o banheiro, entrei em casa e me deparei com uma cena que eu não gostei. Mas não gostei mesmo. A Betina estava na cozinha, preparando alguma coisa. Acho que uma salada, uma maionese, sei lá. Mas tinha um amigo do Lucas, lá do trabalho dele, de conversa fiada com ela. Olha que ele me incomodou. Porque estavam assim na maior intimidade, rindo. Sabe qual foi a impressão que me deu? Que até se conheciam de algum lugar. Não era aquela conversa assim meio respeitosa de quem acaba de... Não. A sensação que eu tive é de que se conheciam há muito tempo para estar naquela privacidade toda, né? Olha, eu fiquei ali na porta só observando. Enquanto ela preparava ali a salada, o cara ali do lado, contando vantagem. Pelas tantas, resolvi que já era hora de eu intervir. Deu uma limpada na garganta, e aí os dois se viraram para mim na mesma hora. Estavam rindo, ficaram sérios. Não falei nada, mas a Betina viu que eu não gostei. Não é por nada, mas fiquei com ciúme. Minha mulher, cara. Se eu não tiver ciúme da minha mulher, vou ter o quê? Repito, muita intimidade pro meu gosto. Sabe, os dois rindo, ela com a boca aberta, rindo não sei do quê. Fui ao banheiro. E depois que voltei, o canastrão já não estava mais ali na cozinha. Já tinha ido lá para fora. Para perto
churrasqueira. Enfim, apesar de não ter gostado, não gostei mesmo. Ficou por aquilo. Não fiquei de cara feia, não, entendeu? Nem falei nada pra ela depois, eu chamei até nada. Nem pro cara também. Até pra não estragar a festa, o churrasco. Fiz de conta que não tinha acontecido nada. Mas depois, quando o pessoal foi embora, quando a gente foi se deitar, ela veio perguntar: escuta, Sidney, por acaso você ficou com ciúme do meu amigo hoje? Eu com ciúme? Rapaz, por que você está perguntando isso? Não por nada, não, é que pareceu, viu? Ela não disse mais nada, nem eu. E também procurei não pensar mais naquilo, até porque fiquei incomodado naquela hora, quando aconteceu, mas depois também não vou ficar, sabe, enferrujando a cara por... Deixei pra lá, até porque não tinha nada a ver. Tratamos de seguir com a nossa vida. Até que tempos depois, um domingo, o Lucas veio me dizer que tinha chamado um amigo dele. Não falou quem era, não disse o nome. Disse apenas que era um amigo para assistir o jogo. E que também tinha comprado uma carne para assar e umas bebidas. Não falei nada. Até porque não vi nada demais. Aliás, até falei que também ia participar. Problema é que sabe quem era o tal do amigo dele? O mesmo daquele dia do churrasco. O que estava conversando com a minha mulher na cozinha, com o bocão bem aberto, como se tivesse ouvido a maior piada, a mais engraçada piada do mundo. O nome dele era Paulo, mas o pessoal só o chamava pelo apelido. E olha, pelo bocão que ele tinha tudo a ver com o cara, viu? Jacaré. Ele chegou, os dois ficaram ali fora, perto da churrasqueira, e só depois eu saí também. E quando vi que era ele quem estava ali, me bateu já aquela coisa ruim. Já naquele primeiro dia, eu senti que o ascendente dele devia estar no outro planeta em relação ao meu quando a gente se conheceu. Não estava combinado. Mesmo assim, cumprimentei o cara, peguei uma cerveja, o Lucas já tinha colocado uma linguicinha pra assar, televisão também já estava lá fora, até porque dali a pouco o jogo já ia começar. E ficamos ali conversando, até que dali a pouco, a Betina também deu as caras ali fora. Ela ficou o tempo todo do meu lado. E isso, claro, me deixou mais seguro, mais confiante. Embora ela às vezes trocasse alguma palavra também com o bocão, o tal do jacaré. O interessante é que qualquer coisinha, o bocão ria. Sabe? Chegasse pro cara, olha, morreu aquela vizinha, ele ria. Tudo era motivo pro bocão abrir aquela boca. Eu já tinha bronca com o cara, desde aquele dia, e estava ali tentando, sabe, me segurar. De qualquer modo, o fato é que depois daquele domingo, volta e meia, o Lucas inventava de trazer esse cara de novo ali em casa. Eram amigos, né? Como ele tinha carro, às vezes passava ali para apanhar o Lucas, para os dois saírem para algum lugar. E numa dessas vezes, até eu e a Betina fomos juntos por insistência dela, só que no meu carro. Aos poucos foi se criando assim aquele vínculo, sabe? Não era uma amizade. Porque eu tinha aquela bronca. Ah, mas não passou aquela cisma? Não passou. Ah, pelo menos um pouco. Pouquinho. 1%. Teve um final de semana que eu tinha combinado uma pescaria. Aí a Betina acabou saindo com o Lucas e o tal do jacaré.
Ela mesma me contou depois, quando eu voltei pra pousada. Perguntou se eu não tinha ficado bravo. Eu falei que não. Uma vontade de beliscar essa mulher, mas, sabe, me controlei. Não fiquei. Falei que confiava nela. O problema foi que ela esqueceu de me contar uma coisa que eu acabei descobrindo meio sem querer. Depois que voltei, quando fui tomar banho, vi que tinha um anel. Sabe, esses anéis assim de caveira? Tava aquele anel ali de caveira. Que metaleiro gosta de usar, né? Na borda da janela do banheiro, do basculante. Claro que quando eu vi aquilo, me chamou a atenção. Como eu sabia que não era da Betina, perguntei pro Lucas se era dele. Ele olhou o anel e falou assim, mas na maior inocência, viu? Ah, isso aí é do Jacaré. Ele que gosta de usar. Olha, eu escutei aquilo e devo ter ficado roxo, violeta, vermelho, com bolinha branca e amarela e paralisado. É do Jacaré? Como assim é do Jacaré? Se é do Jacaré, o que tá fazendo na janela do banheiro da minha casa? Ele respondeu. É que ele tomou banho aqui. A gente saiu ontem à noite, ele dormiu aqui, tomou banho de manhã para ir embora. O que é? O tal do crocodilo, quer dizer, o Jacaré, dormiu aqui? Ué, algum problema? Não, imagina. Tentei me acalmar do jeito que deu. Depois, fui lá conversar com a minha mulher. Perguntar que raio de história era aquela do amigo do irmão dela dormir ali quando eu não estava em casa. Ela empalideceu. Talvez por conta da minha reação. E respondeu assim num fio de voz. É que já estava tarde, Sidney. E o coitado mora lá perto da Coca-Cola. Azar o dele se ele mora. Eu não quero saber se ele mora perto da Coca-Cola, ou da Fanta, ou da Mirinda. Eu tô me lixando. Não quero saber onde mora o cara. Meu Deus do céu. Eu saio para pescar um pouco e vocês transformam isso aqui num albergue. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Olha, eu perdi o controle. Falei um monte. Talvez tenha até exagerado. Até porque insinuei que os dois talvez estivessem até... Embora o Lucas tenha dito que o Jacaré dormiu no sofá. Só que na hora que o sangue subiu, perdi o controle. Sabe? Como que o cara vai dormir na minha casa sem a minha permissão? Ah, mas se pedisse você deixava? Claro que não deixava! Minha casa virou o lago do Parque Barigui agora? Reconheço que foi tudo por ciúme. Fiquei cego. E por conta disso o clima azedou. Até meu cunhado escutou depois. Ficou me olhando com aquela cara. Depois, inclusive, os dois ficaram no quarto do Lucas lá conversando por um tempão. Aliás, ela nem dormiu no quarto comigo essa noite. Se ajeitou lá na sala mesmo, no sofá. Depois que me acalmei um pouco, fui lá conversar com ela, mas ela estava muito chateada, né? Diz que depois a gente conversaria. Só falou que não tinha feito nada de errado e que não podia tratá-la daquele modo. E olha, parece mentira. Mas foi por conta disso que ela resolveu terminar tudo comigo e voltar lá para a casa da tia. Aliás,
Até o Lucas preferiu também não ficar mais ali, porque eu, no momento da raiva, eu botei a boca no trombone. De modo que os dois resolveram ir embora. Na verdade, ela ficou pouco tempo lá na casa da tia dela. Depois eu soube que ela mais o irmão tinham alugado uma kitnet, sei lá o quê. Até me arrependi, viu? Porque talvez tenha exagerado. Se bem que eu estava na minha razão. Tentei me reaproximar dela, fazer ela voltar para mim, mas ela falou que estava muito magoada, e aí, aquela coisa, não teve acerto, né? Eu também não sou de ficar mendigando nada pra mulher, não quer. Foi difícil para mim, porque a gente se via todos os dias lá na empresa, né? Eu sempre fazia alguma tentativa de reconciliação, fiz isso algumas vezes, embora não querendo me humilhar, mas sabe, você percebe que não tem como, né? No fim, não tive outro remédio a não se aceitar, me conformar. Só que, entendeu? Muitas vezes eu pensei comigo mesmo, cara, você foi duro demais, rapaz. De repente não tinha nada a ver, sabe? Nada a ver, o cara é amigo do irmão dela. Sabe, de repente ela nem notava a presença dele. Era uma coisa assim, você trocou os pés pelas mãos. Não teve nem indício de nada, só porque o cara dormiu um dia ali, o cara é amigo do... Muitas vezes eu tive esse tipo de pensamento. Me condenei, me recriminei. Sabe? Até que algum tempo depois, 2 meses e pouquinho, sabe o que eu descobri? Que a Betina tá saindo com alguém. Adivinha com quem? Com o hipopótamo? Não. Com o macaquinho? Não. Com o tartarugo? Não. Mas é um bicho. Ela estava saindo com o jacaré. Fui lá confrontá-la, inclusive. Mas aí ela falou que fazia muito pouco tempo que andavam de rolo. Só 2 semanas. E que ela nunca tinha me traído, sempre me respeitou. Chegou a dizer que eu é que joguei o cara nos braços dela, por conta do meu ciúme. Olha, maldigo o momento que aceitei que aquele menino, irmão dela, fosse morar com a gente, viu? Porque foi ele que levou aquele fanfarrão lá pra casa. Ele que arrumou a cama pro amigo pra deitar com a minha mulher. Não tive culpa, sabe? Nem vem me dizer, foi por você é muito ciumento, foi você que empurrou. Empurrei ninguém para lugar nenhum. Quando a pessoa não quer, ela não faz. Qualquer homem no meu lugar teria agido exatamente igual. Qual é o homem que vai chegar em casa e de repente encontrar o anel do jacaré no seu banheiro e vai ficar de boa, sabendo que você estava lá longe pescando e a mulher estava ali? Mas estava junto com o irmão, e daí? Quer saber? Tá feito. Não tive culpa. Vem com essa ondinha pra cima de mim que eu é que fui culpado. Culpado, nada. Foi ela que quis se separar assim tão rápido, logo na primeira briga que a gente teve. Dando mostras de que o que ela sentia por mim não era assim tão forte. Eu já tinha penado com a minha ex e não merecia ser passado para trás mais uma vez. Às vezes chego a me perguntar se tem alguma coisa errada em mim. Sabe, só isso para explicar. É uma vez atrás da outra, meu Deus. Uma vez atrás da outra.